Boa, bora. É, como eu vou apresentar, eu não vou ver a carinha de vocês. Então, qualquer coisa, se a conexão falhar ou se travar a apresentação, me avisem, que aí eu dou uma segurada até normalizar, por favor. Pode deixar. Pode deixar. Combinado. Boa. Vocês veem a apresentação já? Sim. Sim. Boa. Então, vamos lá. Como a Su comentou, eu estava conversando com ela sobre um tema que o time tinha necessidade de ouvir, de entender um pouco mais. E nessa apresentação, eu vou falar bastante de como eu tenho trabalhado o desdobramento do problema dentro do produto, passando pelo discover, por construções de hipóteses, experimentos e a validação deles. Então, a forma que eu vou apresentar hoje tem um conjunto de aprendizados de vários anos trabalhando na área de produto, e esse foi o formato que fez mais sentido trabalhar e organizar os discoveries que eu encontrei até então. Eu sou Vini, sou gerente de produto. Eu acredito que na área de produto eu trabalho há uns 15 anos, mais ou menos. Eu acho que como gerente de produto, aproximadamente uns 10. Hoje trabalho no grupo SBF. Hoje o produto principal, que é responsabilidade do time que eu estou trabalhando, é o produto de Digital Acquisition, que olha para o site de ponta a ponta até a compra do produto, desde o momento que a pessoa começa a procurar os produtos até a compra de um determinado produto. Já trabalhei no Grupo Zap, como a Su falou, em alguns times que olhava para a experiência do portal, e antes disso também trabalhei no Buscapé, que os últimos anos que eu fiquei no Buscapé, fui responsável pelo time de conversão e growth. E aqui também tem o meu contato no LinkedIn, então caso vocês tenham alguma dúvida, queiram trocar ideia depois do papo de hoje, podem, sintam-se livres também, mandar mensagem para a gente conversar. Então, começando a nossa apresentação. Então, antes da gente começar a falar de fato desse processo de desdobramento do problema dentro do produto, tem algumas coisas que são importantes a gente ter em mente, a gente conhecer, para que vai nos ajudar, vai embasar todo o processo de desdobramento do problema. Então, uma das coisas que é legal a gente ter em mente, é legal ter um entendimento mais amplo, é esse processo de construção de produto, que é chamado de Dual Track Agile, em que a gente separa o momento de exploração do problema e o momento de exploração da solução. Então, no Problem Spaces, é onde a gente faz pesquisas para explorar novos problemas que a gente tem, para explorar como está a experiência da pessoa com o nosso produto no geral. Então, é nesse momento que a gente vai coletando insumos para saber o que resolver dentro do produto. E com todos esses insumos, a gente gera oportunidades e entra num fluxo de discovery. E dentro do fluxo de discovery, a gente cria experimentos que geram soluções que a gente entra no fluxo de delivery. E do delivery, quando a gente lança uma solução e ela escala para 100% do tráfego, por exemplo, a gente começa a coletar novos dados a partir daquela solução que a gente lançou, gera novas evidências que a gente pode usar para retroalimentar o nosso processo de discovery, e do processo de discovery também a gente levanta novas dúvidas que a gente tem, que a gente precisa explorar elas no espaço de problemas antes da gente criar novas oportunidades e puxar isso para dentro do discovery de novo. E estou mostrando esse slide porque durante a apresentação
vocês vão ver que a gente, na hora que a gente está documentando e trabalhando as iniciativas, a gente avança muito em frentes como a gente coleta oportunidades, documenta no Discovery, do Discovery a gente levanta novas questões, do Discovery a gente avança para a solução, então não tem uma linha, a gente precisa passar exatamente por essa linha do tempo para a gente construir hipóteses, soluções, não. É uma troca durante o processo todo, é uma é uma troca constante, assim, é bem bidirecional as movimentações que a gente faz para ir amadurecendo um processo de discovery. Então, outra ferramenta que é muito importante a gente ter para que a gente consiga fazer o desdobramento de um problema de foco que a gente garanta o impacto em métricas de negócio, é a gente ter a árvore de alavancas com foco no produto que a gente está olhando e no time que a gente está olhando. Então, aqui é um exemplo de uma árvore de alavancas, considerando um time de growth, que é muito similar ao time que eu trabalho hoje, que olha o site de ponta a ponta, e a gente pode impactar o site em qualquer momento da jornada das pessoas consumidoras. Então, se a gente for desdobrar a métrica de receita, ver dentro do time de growth, do produto que é o site da Centauro, como a gente influencia a receita. Então, a primeira coisa, a gente tem que, o volume de receita vai ser o ticket médio vezes o número de pedidos, e logo de cara a gente identificou, por exemplo, que a gente não tem nenhuma alavanca para o ticket médio. Então, a gente deixa de lado essa métrica de ticket médio e vamos desdobrar onde, de fato, o time tem oportunidades para trabalhar. Então, a gente sabe que o número de pedidos é formado pelo número de pessoas que iniciam o processo de compra, vezes a taxa de conclusão desse funil de compra. E esse número de pessoas que iniciam a compra, ele pode ser desdobrado em as pessoas que veem os carrinhos com produtos, vezes a taxa de início de compra a partir da página do carrinho. E, seguindo um nível abaixo, a gente também tem o número de pessoas que vêm à página aos produtos, e a taxa de adição ao carrinho, que vai influenciar também em todas essas métricas, essas alavancas que a gente está mapeando. E, por fim, a gente sabe que o número de pessoas que vêm em resultados de busca e a taxa de cliques que essas pessoas têm nos resultados de busca vão refletir no número de pessoas que veem as páginas de produto. Então, com essa árvore de alavancas, a gente já sabe onde que a gente pode mexer, em qual dessas métricas, dessas alavancas a gente pode mexer para impactar um objetivo de negócio, que nesse caso a gente colocou como receita. E aqui é o exemplo de como a gente constrói uma árvore de alavancas, olhando para o mesmo direcionamento estratégico, que pode ser aumento de receita, por exemplo, que deriva as mesmas coisas, que é o ticket médio vezes o número de pedidos, só que é um time que é responsável por outra parte do produto, é um time que é responsável pelo funil de compra. Então, desde o início do funil de compra até o fim do funil de compra, esse time de checkout, ele é responsável por toda a experiência. Então, na hora que a gente vai desdobrar, vai construir uma árvore de alavancas, é importante a gente considerar o contexto do time também, para que a gente mapeie métricas, mapeie alavancas que o time vai conseguir impactar. Então, olhando sobre a ótica desse time de checkout, a gente sabe que o número de pedidos é o número de pagamentos iniciados e a taxa de conversão daquela etapa, o percentual de pessoas que de fato avançaram para a conclusão do pedido. Mas a gente também sabe que o número de pagamentos iniciados,
ele é formado pelo número de pagamentos por cartão iniciados, pelo número de pagamentos por Pix, por boleto e assim por diante. E cada um desses tipos de pagamento tem uma taxa de conversão. Então, a gente deixar isso explícito, mapeado numa árvore de alavancas, a gente sabe quais as possibilidades que a gente tem de construção de hipóteses para influenciar a métrica acima, que é o número de pedidos e, consequentemente, a receita. Um segundo exemplo é que o número de pagamentos iniciados é o número de tentativas de cálculo de frete, por exemplo, vezes a taxa de conversão da etapa. Então, a pessoa vai preencher o seu endereço e o frete vai ser calculado automaticamente e as pessoas vão ou não avançar para a próxima etapa do funil. E a gente sabe que o número de tentativas de cálculo de frete é formado pelo quê? Por cálculos de frete com sucesso e cálculos de fretes com erros, que são alavancas que esse time de checkout pode olhar, pode investigar para impactar a métrica principal que a gente norteou na hora de desdobrar essa árvore de alavancas. Outra coisa que é muito importante também a gente ter, para que a gente consiga começar a desdobrar um processo de discovery dentro do produto, é de uma base de conhecimento. E aqui são alguns exemplos de como que a gente... Vini, você travou. Travou um pouquinho, Vini. GIFs. Possíveis novas hipóteses, experimentos que a gente vai construir. Vini, Oi. você travou. Você travou no base de conhecimento. Voltei? Voltou. Beleza. Então, outra coisa que é importante a gente ter também, quando a gente entra num processo de discovery, é ter uma base de conhecimento. Então, aqui alguns exemplos só de como que a gente consegue formar essa base de conhecimento, mas uma das formas é a gente olhar para os experimentos passados. Então, o que a gente já fez, quais foram os aprendizados que a gente já teve com esses experimentos. Pesquisas, então, quais pesquisas a gente tem dentro de casa ou quais pesquisas de mercado que a gente tem que pode nos ajudar também a formar essa base de conhecimento. E analytics, que quais análises a gente consegue fazer nos dados que a gente coleta dos produtos para entender o comportamento das pessoas no produto, para a gente também começar a alimentar essa base de conhecimento. Então, alguns exemplos de como que a gente consegue alimentar um processo de discoveries com essas bases de conhecimento. Então, daqui para frente, vocês vão ver que vão ter diversos prints do Miro. Então, acho que boa parte da apresentação eu vou conduzir mostrando exatamente o Miro que a gente usa hoje para documentar os nossos discoveries. Então, para ficar um pouco mais ilustrativo também, tudo que eu vou comentar hoje. Então, voltando para a base de conhecimento. Então, que perguntas que a gente pode fazer para a gente ir atrás desses aprendizados? Então, dos experimentos que a gente fez no passado, quais deles se conectam com o problema que a gente está olhando agora? Ou, se a gente quiser ter uma ótica um pouco diferente, quais experimentos se conectam com a métrica que a gente quer influenciar? Então, nesse caso, no print, trouxe alguns exemplos. Peguei uma hipótese que a gente já tinha trabalhado no passado, que foi auxiliar a tomada de decisão para a escolha da peça do produto. Então, a pessoa entra na página do produto e precisa tomar a decisão de qual peça, qual cor, qual tamanho a pessoa vai comprar de fato. Então, auxiliar a tomada de decisão para a escolha da peça, que é o último gatilho que existe para a pessoa adicionar o produto ao carrinho, pode aumentar a taxa de conversão. E no passado,
desdobrando dessa hipótese, a gente havia feito 2 experimentos, que é adicionar uma tabela de referência de tamanhos na página dos produtos e adicionar um provador virtual com medidas e formatos de corpos nas páginas dos produtos também. E depois de executados esses experimentos e coletados os dados, a gente chegou em alguns aprendizados de forma mais resumida. Então, um dos aprendizados é que auxiliar essa tomada de decisão da escolha da peça aumentou o número de produtos que a pessoa consome dentro do site numa determinada sessão, aumentou também a taxa de conversão, então as pessoas que entraram no site começaram a comprar mais, e algumas métricas de experiência também tiveram um impacto positivo, a métrica CSAT e CES para tarefa de escolha do tamanho da peça. Então, só para comentar o que são essas métricas de experiência, caso alguém não saiba, o CSAT é uma metodologia em que a gente consegue medir qual que é a nota de experiência que a pessoa dá para uma determinada tarefa dentro do produto. Então, a pessoa precisa escolher qual que é a peça que ela vai comprar. Então, com as alterações que a gente fez, a gente melhorou as... Tu travou de novo, hein? No caso, a gente teve melhoria em ambas as métricas. Posso seguir? Alguém abriu o microfone? Você deu uma travada, mas eu acho que deu para pegar. Que o do CSAT, que é uma métrica que a gente não usa tanto, mas o CES a gente já usa. Aí você deu um overview ali, e o que eu entendi é que ambas as métricas melhoraram, né? Com o experimento da adição ali das hipóteses de escolha do produto, do tamanho, enfim. É isso aí. Então, uma outra forma, avançando, outra forma, conforme a gente comentou antes da gente criar essa base de conhecimento, é a gente olhar para as pesquisas. Então, quais pesquisas conectam com o problema ou com a métrica que a gente quer influenciar? E a gente pode olhar tanto para pesquisas que fizemos dentro de casa, quanto para pesquisas de mercado. Tudo isso são insumos que a gente vai ter para construir as nossas hipóteses. Então, nesse exemplo, a gente consumindo algumas pesquisas da jornada de compra, a gente viu que as pessoas se frustram a descobrir que os produtos escolhidos não têm o tamanho desejado, então a pessoa passa pelo processo de busca, vai escolhendo os produtos que ela tem interesse, só que na hora de escolher a peça, o tamanho ou a cor que ela quer, ela descobre que não tem o item desejado. E as pessoas se frustram também porque elas não encontram filtros de busca que ajudam elas nessa tomada de decisão. E uma outra informação que a gente levantou é que, através de pesquisas de mercado, é que buscar por descontos, por exemplo, é uma das ações que as pessoas mais fazem no momento que antecede a compra. Então, nesse caso, focamos numa métrica de taxa de conversão, por exemplo, e abrimos as pesquisas que a gente tinha e fomos alimentando o nosso quadro com esses insumos que a gente coletou através das pesquisas. E, por fim, a gente consegue também fazer análises a partir das ferramentas de web analytics, ou ferramentas que a gente coleta o que as pessoas estão fazendo dentro do produto, como elas estão interagindo, a gente consegue fazer análises de experiência das pessoas ao executar as tarefas dentro do produto. Então, quando a pessoa vai fazer o cálculo de frete, quais as etapas que ela toma? Ela primeiro escolhe um produto, depois ela adiciona o CEP, depois ela faz o cálculo do frete, ou ela escolhe primeiro uma peça e depois faz o cálculo do frete. Então, uma ferramenta de Web Analytics a gente consegue tirar esse tipo de informação. Ou também a gente consegue extrair o que
dentro do produto influencia alguma métrica de negócio que a gente definiu para ser perseguida. Então, no exemplo do print, a gente tem 2 exemplos focados na métrica na métrica de negócio, que é a taxa de conversão de quem consome mais de um produto durante a sessão, é 35% maior do que quem vê um ou nenhum produto dentro da sessão. A taxa de conversão de quem faz um filtro por uma determinada característica, nesse caso, o filtro de marca, é 213 maior do que quem não filtra por marca. Então, são informações, são ações que as pessoas fazem dentro do site, que é ver produtos, navegar por páginas de produtos ou aplicar filtros de marca, e a gente consegue entender, correlacionar com a nossa métrica de negócio, a taxa de conversão, para a gente ver onde que a gente tem oportunidades para sair desdobrando em hipóteses. E a validar, novamente, é uma pesquisa de mercado, é o aprendizado que a gente já tinha falado anteriormente. E antes também da gente avançar para falar sobre o processo em si, algo que eu trouxe que eu tive trabalhando em diversos times de growth ao longo da carreira, uma característica, uma técnica que é aplicada em times de growth e ajudam muito até hoje no desdobramento de problemas, hipóteses e assim por diante. Então, a técnica que eu vou comentar aqui, eu adoto ela hoje, mesmo se não estivesse no time de growth, para ajudar no desdobramento dos problemas e hipóteses. Depois vou ter alguns exemplos mais para frente, então isso tudo acredito que vai ficar claro quando eu mostrar os exemplos também. Então, num time de growth, a gente tem uma técnica que é chamada de growth hack, que é o que a gente consegue fazer, quais são os pequenos microexperimentos que a gente consegue fazer para influenciar uma determinada etapa do funil de growth. Então, na tela, tem o funil de growth em si, desde a etapa de aquisição até a etapa de referência. Então, num funil de growth, a gente passa pela etapa de aquisição, depois pela ativação, receita, retenção, referência. Pode ser que a ordem de cada um desses pilares no funil altere, dependendo do modelo de negócio, mas esse é um funil de growth. E o que a gente tem dentro da etapa de aquisição? A gente tem métricas, tem coisas que nos dizem como que a gente consegue atrair mais pessoas aos produtos. Na etapa de ativação, como que a gente consegue fazer com que as pessoas executem mais ações importantes dentro dos produtos. Então, no e-commerce, por exemplo, uma das ações importantes que as pessoas podem fazer é filtrar os resultados de busca ou adicionar os produtos aos favoritos. Então, essas ações vão caracterizar também ações da etapa de ativação. Temos a etapa de receita, qual que é a ação que gera receita ao produto, no caso de e-commerce é a ação de compra de fato, então uma métrica que estaria aí dentro é a taxa de conversão. A gente tem a etapa de retenção, como que as pessoas voltam e continuam usando o produto, e por fim a etapa de referência, como que as pessoas indicam o produto, ou quais formas que as pessoas têm de indicar o produto para outras pessoas, que vai fazer com que a gente abra o funil de novo. Uma pessoa indica outra pessoa e entra de novo ali no início, no topo do funil, passando pela etapa de aquisição. E Growth Hacking é o fato de a gente olhar esse funil e identificar onde que a gente tem a maior oportunidade de olhar para as métricas. Então, nesse momento,
a gente vê que a gente tem um gap muito grande na etapa de ativação. A gente tem um volume alto de pessoas entrando no produto, mas um volume baixo de pessoas tomando ações de ativação. Então, quais são os pequenos experimentos que a gente consegue fazer para alavancar a taxa de ativação? Então, experimentos com o menor esforço possível. Então, isso é growth hacking. É da gente identificar uma etapa que a gente consegue influenciar para alavancar os resultados do negócio e como que a gente cria pequenos experimentos para endereçar uma determinada etapa. Então, dentro de um pequeno experimento que a gente pode ter dentro da etapa de ativação vamos trabalhar novos labels no botão de favoritos. Vamos trabalhar o label de adicionar a lista de desejos, favoritos e assim por diante. É um teste pequeno, é um microteste, em que a gente já consegue, executando esse teste, a gente já consegue começar a coletar aprendizados e impactar métricas de negócio caso a gente tenha sucesso com esses experimentos. E agora sim, de fato, como que a gente faz o desdobramento de um problema dentro do produto e vai alimentando todo o nosso processo de discovery. Então, reforçando, a gente precisa ter uma árvore de alavancas do produto mais time ali, bem desenhada, para que a gente saiba o que a gente consegue atacar na hora da gente construir hipóteses e experimentos. Então, vamos supor que o direcionamento estratégico da empresa num determinado quarter ou semestre é a receita. E a gente já tem a nossa árvore de alavancas desdobradas a partir da métrica de receita, então a gente já conhece algumas alavancas que a gente tem para poder impactar essa métrica. E conforme eu havia falado, quando eu falei sobre o contexto, sobre growth e growth hacking, no início de um processo de discovery, a primeira coisa que a gente, hoje no time, a gente geralmente olha é quais análises que a gente pode ter, olhando para a árvore de alavancas que a gente tem, olhando para a métrica de negócio que a gente precisa impactar, que nesse caso é a taxa de conversão. O que a gente consegue, quais análises que a gente já consegue fazer que é capaz de nos gerar insumos para criar experimentos de conversion hacks, que são pequenos experimentos para já ir impactando a métrica de conversão e gerando aprendizado. Então, o primeiro passo, a primeira etapa pelo qual a gente passou foi para cada uma das alavancas que a gente tem, ou para para as principais alavancas que a gente tem dentro dessa árvore de alavancas, o que a gente pode investigar? Então, ali na etapa de início de checkout, se a pessoa avança ou não para o funil de compra, a gente pode investigar coisas como essa taxa é influenciada quando as pessoas calculam o frete antes ou não? É influenciada pela quantidade de produtos que tem dentro do carrinho? Numa etapa mais abaixo, olhando para a taxa de adição ao carrinho, a gente pode levantar a dúvida de: será que as ações que as pessoas fazem dentro da página do produto, como consumir as fotos do produto, ler as avaliações que outras pessoas deixaram, ou outras possíveis ações que podem existir na página do produto, será que essas ações influenciam na taxa de adição ao carrinho? Será que o desconto ou informações sobre o preço no geral influenciam essa taxa? Então, um pouco mais abaixo, olhando para o momento que a pessoa está nos resultados de busca, e a gente tem, uma das alavancas que a gente tem é o CTR, que é a taxa de cliques que as pessoas dão, que as pessoas têm nos resultados de busca. Então, será que o CTR é influenciado pelo uso dos filtros? Quando a pessoa adiciona filtros
quando a pessoa adiciona filtros na sua busca, o CTR aumenta, diminui? Ou será que o CTR tem influência da quantidade de produtos que a pessoa está vendo na tela, por exemplo, ou que uma determinada busca retorna de resultados? Então, a gente elenca algumas perguntas. O primeiro passo é a gente elencar algumas perguntas que a gente consegue responder para começar uma exploração e começar a construir uma base de conhecimento para a gente fazer o desdobramento em hipóteses e tudo mais. Então, fizemos o levantamento das dúvidas que a gente tinha para responder. Dúvidas que Vini, travou. de impactar. Vini. Sim. Você travou no base de conhecimento das perguntas. E eu esqueci também. Mas não, você já tinha até avançado o outro. Aqui. E aí eu acho que você voltou para esse, Tipo, as perguntas que vocês tinham e aí o que vocês conseguiam responder. Você parou aí. Boa. Show. Acho que eu tinha acabado de começar a falar desse slide. Vou retomar a partir dele. Isso. Então, desculpa. Então, baseado nas perguntas que a gente elencou, que se conectam com as alavancas que a gente mapeou, a gente começa a extrair aprendizados. A gente já consegue alimentar o nosso Miro com esses aprendizados que foram extraídos a partir dessas análises que a gente fez, análises dentro de uma ferramenta de Web Analytics. Então, aqui tem alguns aprendizados que a gente fez para uma das iniciativas que a gente tem. Eu vou comentar sobre ela nos próximos slides, mas quais foram os aprendizados que a gente levantou? Que a taxa de conversão de quem altera a quantidade de colunas do resultado de busca é 130% maior do que quem não altera. Então, a página de Agora nem foi base de conhecimento. Vini, se quiser fechar a câmera, às vezes, não sei se diminui o tráfego de dados, talvez ajude. Boa. A gente fecha nossas câmeras também, porque é download de vídeo. Boa. Melhorou? Pelo menos a voz? Vocês estão Estamos te ouvindo. Tô parou ali. Normal. Tu terminou de ler o primeiro parágrafo, até onde a gente ouviu. Boa. Show. Então, a gente teve esse foi o primeiro aprendizado que a gente teve com essas análises. Outro aprendizado é que quem navega por mais de uma página nos resultados de busca, então faz uma busca, vê os produtos da página 1, navega para a página 2, 3 e assim por diante, converte 53%, a taxa de conversão é 53% maior do que quem não navega. Quem altera a ordem dos resultados de busca converte 121% mais do que quem não ordena os resultados de busca. A taxa de conversão de quem filtra os resultados de busca é 250% maior do que quem não filtra. Das pessoas que usam as sugestões de busca, é 97% maior do que quem não usa. E, para concluir essa lista de aprendizados que tem no slide, a gente tem também a ação de assistir aos vídeos de produto, que quem assiste tem uma conversão 100% maior do que quem não assiste. Óbvio que em cada uma desses segmentos que a gente analisou tem um volume de tráfego diferente. Pode ser que o volume de pessoas que assistem vídeos é bem menor do que o volume de pessoas que filtram os resultados de busca, por exemplo. Então, são outras informações que a gente pode levantar também para enriquecer esses aprendizados que a gente está mapeando.
Então, fizemos esse levantamento de todos os aprendizados que a gente teve a partir de uma análise dentro de uma ferramenta de Web Analytics. Travou, Vini. Deu uma engasgada agora. Voltou. Uhum. A gente parou na ferramenta de Web Analytics. Boa. Se continuar travando muito, eu vou tentar trocar a conexão. Mas, por enquanto, eu vou continuar assim mesmo. Então, a partir de todos os aprendizados que a gente levantou, com as análises que a gente fez, dentro do Google Analytics, nesse caso, a gente alimentou aqui a nossa coluna de aprendizados, com todos esses aprendizados que a gente acabou de comentar no slide anterior. E com esses aprendizados, a gente já consegue criar hipóteses e experimentos. Então, relembrando, a gente está nesse momento aqui com uma abordagem mais de growth hacking. Então, fizemos um levantamento do quanto a taxa de conversão é influenciada por algumas ações que acontecem dentro dos produtos, e a gente já consegue gerar hipóteses e experimentos para influenciar a taxa de conversão e também para coletar aprendizados. Então, Vini, posso fazer uma pergunta? Claro. Ou para retomar assim um pouco do racional que você está usando até então. Então, você queria influenciar a receita. Então, você tem uma árvore ali de métricas que influenciou essa receita. E aí, dentro de cada uma dessas métricas, você começa a fazer perguntas sobre, de fato, o que poderia acontecer para influenciar aquela métrica, né? Então, por exemplo, aí a taxa de início de checkout. A taxa é influenciada quando as pessoas calculam o frete. Então, por exemplo, você vai trabalhar com essa pergunta. Então, o que você está dizendo aqui para a gente é que o primeiro ponto dentro das métricas que eu tenho que influenciam aquela métrica maior do negócio, eu tenho perguntas, né, suposições. Então, será que o frete influencia? Ou deixa mais, né, acaba influenciando a receita? Ok. E aí, com isso, com essa pergunta, que é uma pergunta qualitativa, realmente uma hipótese sua, ou enfim, do grupo, da squad, de stakeholders, aí você vai para dentro, imagino que no caso dos produtos que você cuida, para dentro do Google Analytics, e você vai investigar ali no Google Analytics aquela métrica. Isso. E aí tirar aprendizados dessas análises, né? Então é nesse ponto, e aí vai alimentando ali o teu board com o que você já consegue aprender, que você já tem de métrica implantado, o tipo de análise que você já consegue fazer, e aí você vai alimentando ali o aprendizado, né? Só para recapitular ou fazer um resumão aqui. Boa, Su, valeu. É exatamente isso. Esse é o processo. Só para deixar claro aqui, as perguntas que eu trouxe de exemplo aqui não foram as perguntas que foram respondidas com essas análises, mas foram perguntas similares. Aqui a gente focou muito em quais ações existiam no momento de busca, as pessoas faziam com influência na conversão, e algumas ações que aconteciam dentro das páginas de produtos que influenciam na conversão. E a gente saiu com todos esses insumos. E, conforme a gente acabou de falar, a Su resumiu agora, com isso, a gente alimenta a nossa coluna de aprendizados. E a partir dela, que a gente começa a formular hipóteses e experimentos. Então, esse primeiro aprendizado que aparece é um aprendizado que está linkado errado. O aprendizado correto seria a taxa de conversão de quem faz ao menos uma busca e não de quem filtra resultado de busca. Então, a taxa de conversão de quem faz ao menos uma busca é 250% maior do que quem não faz nenhuma busca. Do que quem não faz nenhuma busca. Então, baseado que a gente tem esse aprendizado de quem faz busca converte mais, a gente consegue já criar uma hipótese de facilitar o uso da busca, pode aumentar a taxa de conversão.
Se a gente facilita o uso da busca, as pessoas começam a usar mais as buscas, pelos dados que a gente tem, pelos aprendizados que a gente pode aumentar a taxa de conversão. E, com isso, a gente criou também um experimento que foi, vamos fixar a barra de busca do site em qualquer resolução de tela. Então, antes, apenas algumas resoluções de tela tinha a barra de busca fixa no topo do site, e com esse experimento a gente fixou a barra de busca em todas as resoluções de tela para entender se isso influenciaria as pessoas a fazerem mais buscas e impactar as métricas. Uma segunda hipótese que a gente construiu, a gente olhou para 2 aprendizados que a gente teve. Que um deles é que quem altera a quantidade de colunas converte 130% mais, e quem navega por mais de uma página dos resultados de busca converte 53% mais. Olhando para esses 2 aprendizados, a gente consegue identificar uma característica aí, que é o fato das pessoas consumirem uma maior quantidade de resultados de busca. Quando a pessoa altera a quantidade de colunas, ela vê mais resultados de busca de uma só vez, e quando a pessoa vai navegando pelas páginas de resultados, as pessoas estão consumindo mais resultados de busca. Então, a partir desses 2 aprendizados, a gente criou uma nova hipótese, que é fazer com que as pessoas vejam mais resultados de busca ininterruptamente, sem que ela tenha que tomar ações para continuar vendo os resultados de busca, pode aumentar a taxa de conversão. E, com isso, a gente criou 2 experimentos. Um deles é tornar a versão com 6 colunas como a versão padrão nas páginas de resultados de busca, ao invés de 4 colunas, como era antes, e a gente também idealizou o experimento de aumentar a quantidade de resultados de busca por página, já que tem pessoas que navegam para outras páginas, aumentando a quantidade de busca de uma página, a gente reduz essa necessidade da pessoa navegar para uma outra página, ou as pessoas que não navegam veem mais resultados de busca. Então, fechando aqui esse slide, a gente pegou 3 aprendizados aqui, e com eles a gente gerou 2 hipóteses e 3 experimentos. Os outros aprendizados, a gente, aqui nesse print, não trouxe as outras hipóteses. Não trouxe as outras hipóteses que a gente formulou, mas temos outras hipóteses também. E aqui a gente também não precisa criar hipótese para tudo que é aprendizado que a gente coletar. A gente pode ir criando aos poucos também. Cria algumas hipóteses, cria alguns experimentos, valida esses experimentos, decide o que fazer. Não, vamos investigar outro aprendizado, ou vamos focar ainda nesse mesmo aprendizado. Então, a gente não precisa gerar hipótese para todo e qualquer aprendizado que a gente tem. Desenhamos uma hipótese. Como que a gente garante que a gente vai conseguir validar essa hipótese? Coletando os dados dos experimentos ou organizando todos os experimentos que foram executados dentro de uma determinada hipótese. A gente precisa levantar dúvidas, levantar coisas que a gente precisa responder para saber se aquela hipótese vai ter sucesso ou não. Então, nesse caso, para a hipótese de fazer com que as pessoas vejam mais resultado de busca de forma ininterrupta, quais as perguntas que a gente pode ter para validar se essa hipótese é verdadeira ou não? Então, a gente quer saber se as pessoas vão ver mais resultados de busca. Então, a gente, aumentando a quantidade de resultados que as pessoas podem ver, as pessoas estão vendo esses resultados, as pessoas estão interagindo mais com esses resultados de busca, elas veem mais páginas de produto. Qual que é a microconversão em adicionar ao carrinho? Então, será que a gente vai ter uma influência nessa microconversão?
As microconversões do funil de compra vão ser influenciadas, então a microconversão de iniciar a compra, de adicionar as informações de pagamento, de adicionar as informações de frete. Então, será que a gente vai ver influência em cada uma dessas microconversões? E, por fim, a taxa de conversão vai aumentar? A taxa de conversão, a principal métrica de negócio que a gente adotou para fazer todo esse desdobramento até então. Então, será que a taxa de conversão vai aumentar também? E aqui eu trouxe um modelinho de como que a gente consegue documentar a validação de um experimento, e um pouco mais para frente eu vou comentar sobre a validação da hipótese. Então, uma das hipóteses que a gente formulou foi essa hipótese de fazer com que as pessoas vejam mais resultados de buscas de forma ininterrupta. E a gente elencou algumas perguntas que a gente precisa endereçar, que a gente precisa responder para conseguir fazer a validação daquela hipótese. Então, quando a gente fala do experimento, todas as perguntas que a gente elencou na hipótese, a gente puxa para dentro do experimento também, porque a gente vai precisar medir o impacto de cada uma delas dentro do experimento. E pode ser também que a gente tenha novas perguntas que estão conectadas muito mais com o experimento do que com a hipótese. Então, a gente incrementa também essa lista de perguntas com perguntas mais pertinentes ao experimento em si. Então, nesse caso, o experimento era de aumentar a quantidade de resultados de busca por página. Ao invés de 50, por exemplo, a gente vai passar a ter 60 resultados ou 65 resultados por página de busca. Então, uma pergunta adicional que a gente fez foi: será que o tempo de carregamento da página vai aumentar com isso? Na hora da gente definir a métrica de sucesso e as métricas de suporte para o experimento, a gente vai se basear nas perguntas que a gente fez para validar a hipótese ou o experimento. Então, ali, para a primeira pergunta, que as pessoas vão ver mais resultados de busca, a gente tem uma métrica de suporte conectado a ela, que é a taxa de visualizações de resultados de busca. Então, as pessoas vão interagir mais com os resultados de busca, a métrica conectada a isso é o CTR da busca. Então, é a taxa de cliques que as pessoas dão nos resultados de busca. As pessoas vão ver mais produtos? É a taxa de visualizações de produto. Então, de todas as pessoas que entram no produto, qual o percentual das pessoas que veem páginas de produto? A microconversão em adicionar ao carrinho vai aumentar? Então, nesse caso, a própria pergunta já contém a métrica que a gente precisa olhar, que é a própria microconversão de adicionar ao carrinho. A taxa de conversão vai aumentar? É a métrica de sucesso que a gente definiu nesse teste. Como esses experimentos e essas hipóteses que a gente está construindo têm um foco de aumentar a taxa de conversão, porque é a alavanca que vai impactar a receita, então é ela que a gente está usando como métrica de sucesso para tomar a principal decisão ali se o experimento teve sucesso ou não. Então, a métrica de sucesso é a taxa de conversão que endereça a quinta pergunta que a gente elencou na hora que a gente formulou a hipótese. E, por fim, a gente tem a pergunta se a experiência de consumo dos resultados de busca vai melhorar, e a gente tem ali a métrica que é o CSAT da busca. Então, a gente pode fazer uma pesquisa de satisfação com os resultados de busca da forma atual, da nova forma, e entender se a gente teve uma melhoria na nota desse score. E, por fim, a gente chega na pergunta que a gente levantou para esse experimento especificamente, que foi se o tempo de carregamento da página vai aumentar. E uma das métricas que a gente tem de tempo de carregamento é o LCP,
que é o tempo de carregamento para o principal conteúdo da página estar carregado e sendo exibido para a pessoa consumidora. Então, para a gente entender se o tempo de carregamento vai ser comprometido, a gente escolheu essa métrica de LCP da página de busca para entender como os experimentos iam se comportar nelas. E fizemos o experimento. Nesse caso, o experimento foi um teste ABC. A gente tinha 2 variantes. Então, numa variante B, era a página de resultado com 10 resultados adicionais. Na variante C, é a página de resultados com 15 resultados adicionais. E a gente tem todas as métricas que a gente elencou que endereçam as perguntas que foram formuladas. Então, nesse caso, a variante C foi a variante com maior impacto no negócio. Então, eu vou mencionar apenas as métricas da variante C, porque eu acho que eu preciso dar uma acelerada com o conteúdo que a gente tem. Vini, só uma outra pergunta, então, para deixar claro. A variante A é provavelmente o jeito que estava no site já, né? Isso. Que era o seu esqueci o nome, o controle. A variante B, ok, página de resultados original, a variante B era com 10 resultados e a variante C com 15, porque você estava testando ali se vou ter mais resultado, então você foi ali aos pouquinhos, né, deixando... E a variante, deixa eu só perguntar, o resultado original eram quantos resultados? Os resultados eram 44. 44, então a variante B você estava adicionando mais 10, 54, e a variante C ficariam com quase 60. Isso mesmo. Entendi, legal. Então, o que a gente descobriu depois de executar o experimento? Que a variante C, adicionando 15 resultados, aumentou a taxa de conversão em mais 8%, aumentou a taxa de visualizações de resultados de busca em mais 11%, o CTR em mais 7%, a taxa de visualizações de páginas de produto em mais 6%, a microconversão de adicionar ao carrinho quase não teve nenhum impacto, praticamente nulo. O CSAT da busca teve uma melhoria de 15%, e o LCP, que é a métrica de tempo de carregamento, teve um aumento de 1%. Então, olhando o resultado desse primeiro experimento, uma coisa que a gente tem em mente, que a gente pode deixar mapeado a gente fez um teste com 10 resultados adicionais e teve impacto positivo, com 15 resultados adicionais e teve impacto positivo. Será que faz sentido a gente aumentar para ver se a gente encontra um teto assim, a partir de 30 resultados adicionais a gente não tem mais nenhum ganho em conversão. Então a gente pode continuar iterando nesse teste se a gente tomar a decisão que vale a pena. E agora, eu vou tentar dar uma acelerada em alguns slides, então se não ficar claro alguma das informações que eu estiver compartilhando, podem interromper, sem problema nenhum. Então, essas tabelas que eu acabei de apresentar, elas falam como que a gente consegue fazer a validação de um experimento, mas a gente também consegue dar um passo para trás e olhar para a hipótese, como que a gente consegue fazer a validação da hipótese. Então, a hipótese é a mesma que a gente já comentou nos slides anteriores, então fazer com que as pessoas vejam mais resultados de buscas de forma ininterrupta. A validação a gente vai fazer a partir das perguntas que a gente formulou para essa hipótese. Os experimentos, a gente pode indicar quantos experimentos a gente executou dentro dessa hipótese, quais foram os experimentos executados, e assim como a gente foi fazendo mapeamento para cada uma das perguntas, a gente precisa atribuir uma métrica de sucesso ou suporte, a gente faz aqui também.
Então, nesse caso, as perguntas de validação, as métricas de sucesso e suporte não mudam, é a mesma da tabela de validação do experimento. O que muda aqui são as informações dos experimentos. Então, para essa hipótese, a gente executou o experimento de aumentar a quantidade de resultados de busca por página, de aumentar a quantidade de colunas dos resultados de busca, das páginas de resultado de busca, e também um experimento de abrir páginas de produto em nova aba. Esse experimento, o racional dele foi a gente facilitando a transição entre página de busca e página de produto, a gente pode fazer com que as pessoas continuem consumindo as informações dos resultados de busca. Então, a pessoa clica num determinado produto, abre a página do produto, consome as informações que precisa consumir, fecha, volta exatamente no ponto em que estava da página de busca. Então, não precisa encontrar exatamente o resultado onde que ela tinha parado de consumir anteriormente, além da gente evitar um novo tempo de carregamento, que é mais uma fricção que pode comprometer as métricas que a gente está endereçando. Então, tivemos esses 3 experimentos que se conectam a essa hipótese. E uma das formas da gente entender se uma hipótese está tendo sucesso ou não a partir de todos os experimentos que a gente está fazendo, quais deles tiveram sucesso ou não dentro de cada uma dessas métricas. Então, para a taxa de conversão, todos os testes executados tiveram sucesso. Para a taxa de visualização de busca, também. Já para o CTR, a métrica do CTR da busca, que vai dizer se as pessoas estão interagindo com os resultados de busca ou não, 2 dos testes tiveram sucesso. E assim por diante, conforme para cada uma das métricas. E com isso, a gente tem uma fotografia se aquele experimento, aquela hipótese que a gente formulou, ela está impactando a principal métrica de negócio, nesse caso, a taxa de conversão, que está norteando a gente por todo esse processo de desdobramento que a gente fez. Começamos lá atrás na árvore de alavancas, definindo que a taxa de conversão era a melhor alavanca para a gente impactar o negócio. Então, a gente tem essa informação desde a métrica principal às outras métricas de validação. E uma observação aqui é que a taxa de microconversão de adicionar ao carrinho, em todos os experimentos, não teve sucesso. No entanto, se a gente olha a média ali, a gente ficou praticamente em linha. A gente não teve nenhuma alteração. Então, a gente não teve sucesso sobre a ótica de não melhoramos a microconversão de adicionar ao carrinho, mas também não tivemos nenhum impacto negativo. Então, é um item ali que, apesar de estar todo vermelhinho, a gente não pesa tanto como as outras métricas que a gente coletou para a validação dessa hipótese. Paralelamente a tudo isso que a gente tem feito, a fazer o levantamento de dados analíticos, criar hipóteses, criar experimentos, a gente pode também ir coletando para cada uma dessas etapas. Então, o que a gente consegue levantar de dados qualitativos? Então, aqui são aprendizados que a gente tem com pesquisas que foram feitas, problemas que a gente tem mapeado em pesquisas, em jornadas de compra ou qualquer tipo de jornada que a gente tenha para um determinado produto. Então, a gente novamente faz perguntas para cada uma dessas etapas para a gente saber quais informações a gente precisa levantar para que a gente comece a formular novas hipóteses ou para que a gente comece a embasar melhor hipóteses que a gente já tem construídas. Então, nesse caso,
a gente, amarrado ali com o número de pessoas que vem a página de carrinho com produtos, o que a gente já sabe sobre as pessoas de forma mais qualitativa, assim, o que a gente já sabe sobre as pessoas que chegam até a etapa do carrinho. O que a gente supõe sobre as pessoas que chegam até a etapa do carrinho. Nas alavancas um pouco, sabe, dentro da página do produto, e o que a gente supõe que elas consomem. E para alavanca, e para essa última, para alavanca mais na parte de baixo, que é o número de pessoas que vêm resultados de busca, o que a gente sabe que as pessoas fazem nesse momento, durante essa tarefa de busca, no momento que as pessoas estão buscando, filtrando seus resultados. E o que a gente supõe que as pessoas fazem. Então, todas essas perguntas vão gerar novos aprendizados e vão alimentar ainda mais a nossa base de conhecimento. Então, nesse caso específico, o que a gente fez foi consumir algumas pesquisas que a gente já tinha, que o time de research já tinha feito dentro de casa, sobre a jornada de compra de produtos esportivos dentro do site da Centauro, e algumas pesquisas relacionadas a informações de produto, que um outro time já tinha feito. Então, abrimos 2 pesquisas em que já tinham sido executadas, e a partir delas, a partir das perguntas que a gente elencou, conectadas com as alavancas dessa árvore, e com as informações que a gente já tinha das pesquisas, a gente levantou alguns novos aprendizados. Não vou passar por todos eles agora, só para a gente ganhar tempo. Mas um deles, deixa eu pegar só um deles para dar um exemplo. Um dos aprendizados que a gente teve, então, olhando para as pesquisas, foi esse terceiro ou quarto card que está na coluna de aprendizados, que as pessoas querem saber o custo do frete imediatamente ao ver um produto. Então, foi uma das informações que a gente tinha na pesquisa de jornada de compra, e como que a gente consegue, com essa informação qualitativa, criar uma hipótese com uma abordagem mais de hacking, de conversion hacking, como a gente fez para as análises que a gente fez dentro do Analytics. A gente pode, por exemplo, criar uma hipótese de calcular o frete de forma antecipada pode melhorar a taxa de conversão. E nos experimentos, a gente pode cálculo do frete antecipado na página do carrinho, cálculo do frete antecipado na página do produto, ou nos cards dos resultados de busca. Então, com um aprendizado, com algo que a gente coletou de pesquisas que já tínhamos dentro de casa, a gente consegue formular novas hipóteses. Então, aqui é só para reforçar que não necessariamente a gente precisa se guiar só pelos dados de ferramenta de Web Analytics. Ferramentas de Web Analytics, as hipóteses formuladas, hipóteses de growth hackings formuladas por aprendizados extraídos em ferramentas de Web Analytics, elas têm uma maturidade maior, a gente tem uma certeza maior que ela pode ter impacto na métrica. Esses aprendizados que são mais qualitativos, a gente não tem tanta certeza no impacto que ela pode ter na métrica, mas são hipóteses, experimentos que a gente pode fazer para coletar aprendizados, não necessariamente para que esse experimento precisa impactar positivamente uma determinada métrica. Então, aí, depois de todo esse processo, até então, a gente definiu algumas hipóteses com uma cara mais de growth hacking, criou vários pequenos experimentos, e já coletamos os dados de validação de todos os experimentos, de todas as hipóteses,
E a gente precisa dar um passo para trás para entender quais problemas, de fato, agora, qual o agrupamento. Travou, Vini. Vini, Travou? Bini, travou. No... Ih, você escuta, gente? Travou para mim agora. Escuta? Estamos te ouvindo. Agora a gente está te ouvindo. Ou a gente tá vendo o loop interno? Ou travou no... Gente, eu também sou desmemoriada. Onde travou? Você tava falando do agrupamento. Boa. Então, ó, só para reforçar um pouco o que eu havia falado. Então, fizemos todas essas análises iniciais, definimos hipóteses, experimentos com uma cara mais de growth hacking, e a gente precisa agora dar um passo para trás para entender quais grandes problemas ou quais grupos de problemas a gente tem que a gente consegue resolver. E o que a gente precisa fazer é pegar todos os experimentos que a gente fez e agrupá-los em algum tema, em algo que faça sentido a gente avançar num processo de exploração desse agrupamento que a gente vai fazer. Então, um exemplo do que a gente fez de um agrupamento que nasceu depois de todos esses experimentos de conversion hacks que a gente fez, foi esse agrupamento do processo de exploração de produtos. Então, quando a gente fala do processo de exploração de produtos, a gente está falando do fato da pessoa consumir produtos, quantos produtos as pessoas estão vendo durante uma determinada sessão, por exemplo, e quais as informações as pessoas estão consumindo. Então, tudo diz sobre o consumo de informações de produtos. E olhando para os aprendizados que a gente coletou, para as validações que a gente fez de experimentos, a gente observou, por exemplo, que em todos esses experimentos, tanto que incentiva a pessoa a fazer busca, quanto os experimentos que mostra mais resultados para a pessoa de uma só vez, a gente viu que as pessoas viram mais um número maior de produtos, avançaram mais na página, para as páginas do produtos, não adicionaram um volume maior de produtos ao carrinho, mas converteram mais. Então, todos esses experimentos que a gente fez, eles falam sobre o início do processo de exploração de produtos, que é o fato da pessoa ver mais produto, ver mais opções de produto para poder tomar uma decisão melhor. Então, por isso que a gente agrupou todos esses experimentos nesse agrupamento do processo de exploração de produtos. Vamos supor que a gente tivesse feito testes relacionado ao preço do frete, relacionado ao preço de personalização. Então, quando a pessoa compra uma camisa, por exemplo, de um time, quer colocar o nome atrás, tem um custo de personalização. Então, falando sobre o preço de personalização, preços de descontos, e a gente chegasse aqui nesse momento e a gente quisesse agrupar esses experimentos. A gente poderia pegar todos eles e agrupar num grupo de preço, informações de preço de produtos. Não importa qual tipo de informação de preço, mas pegamos todos esses experimentos e agrupamos num tema em comum. Nesse caso, o tema que a gente fez o agrupamento foi o processo de exploração de produtos. Vini, travou. Aí, fizemos o agrupamento. Pode seguir, travou só 2 segundinhos, acho que a gente vai perder um. Pode seguir. Boa.
E fizemos esse agrupamento, coletamos os aprendizados desses experimentos, dessas hipóteses, e uma das coisas que a gente precisa fazer é documentar esses aprendizados. Então, de forma mais macro, se a gente pegar toda a validação que a gente fez, de forma mais macro, como que a gente consegue resumir os aprendizados que a gente teve? Então, foi que facilitar a exploração de produtos. Por quê? Porque a gente agora está falando de todos os experimentos que têm conexão com a exploração de produtos. Então, facilitar a exploração de produto traz mais visualizações em páginas de produto, não impacta a taxa de adição ao carrinho e impacta significativamente a taxa de conversão. Então, a partir desse momento, a gente precisa fazer uma interpretação desses resultados. Olhando para esses aprendizados, qual interpretação que a gente consegue fazer? É que as pessoas, em todas essas hipóteses de exploração de produtos, as pessoas navegaram por mais páginas de produto, não adicionaram mais ao carrinho e compraram mais. Então, por que a taxa de conversão aumentou e a taxa de adição ao carrinho não? Então, a hipótese que a gente formulou, a interpretação que a gente deu para isso foi as pessoas, quanto mais as pessoas exploram os produtos, mais conscientes elas ficam para o processo de compra. Então, elas entram na etapa, no funil de compra, muito mais preparadas, muito menos indecisas. Então, hoje, as pessoas veem um número menor de produtos, ficam com mais dúvidas, mais indecisões, entram na etapa no funil de compra, acaba não prosseguindo com a compra. Então, vem com uma maior exploração de produtos, a gente melhora o quão decidida a pessoa entra no funil de compra. E tudo isso que eu falei aqui da interpretação do que a gente teve com esses aprendizados, está descrito nesse card de hipótese. Então, quanto mais as pessoas explorarem os produtos, maior pode ser a taxa de conversão. Então, reforçando, a gente agrupou os experimentos, tiramos aprendizados de forma agrupada de todos esses experimentos e, a partir desses aprendizados, a gente criou uma nova hipótese. E um pouco antes eu tinha falado que a gente estaria no momento de dar um passo para trás, para começar a olhar para os problemas que a gente pode resolver dentro desse tema que a gente investigou. Então, nesse passo que a gente deu para trás, a gente abriu bastante. A gente falou sobre exploração de produtos. Mas o que tem dentro de exploração de produto? O que a gente pode atacar dentro de exploração de produtos para que a gente crie hipóteses menores e crie novos experimentos e continue o processo de validação? Então, a gente precisa... Vini, Oi? posso fazer uma pergunta? Às vezes você Claro. deixou aberto para fazer no meio. Eu gostei dessa parte que você falou de agrupar, e eu entendi mais a grupa sobre as validações, as pesquisas de agrupar. Eu entendo talvez uma diferença do B2C para o nosso B2B aqui, que mesmo você agrupando aqui os experimentos, porém o cliente final, o consumer ali, esse não é agrupado, né? Esse você faz, igual você falou, o teste AB é com todo mundo do funil que entrou, sei lá, dando um exemplo, não é só só quero verificar com jovens de tal, ou de estado tal, ou não, é geral? Eu vou responder que eu interpretei da dúvida. Se eu não responder, me avisa, que aí eu falo de novo. Tranquilo. Uma das coisas que tu falou foi sobre o agrupamento, né? Quando a gente fala de agrupamento aqui, é uma interpretação nossa também. Então, de todos os experimentos que a gente executou, e aí nem importa tanto se é para um público B2C, B2B, então, todos os experimentos que a gente executou num determinado espaço de tempo,
como que a gente consegue agrupá-los, como que a gente consegue achar um tema em comum entre todos esses experimentos. Nesse caso, todos esses experimentos falavam sobre esse processo de exploração de produtos. Tem vezes que pode ser que a gente não tenha como. Nossa, esse experimento está focando numa coisa, esse outro experimento numa outra completamente distinta, tá tudo bem. Então não tenho o que fazer, não tenho o que agrupar. Vamos continuar trabalhando as hipóteses que a gente tem. E aí, fala, Vini, desculpa. Opa, a outra parte da sua dúvida foi sobre o segmento, para quem que a gente testa, né? Eu acho que nessa apresentação, até então, eu não comentei assim sobre como que a gente escolhe uma amostra para um determinado experimento. Mas é algo que a cada experimento a gente precisa entender qual que é a amostra que faz mais sentido a gente executar um determinado experimento. Um exemplo. Legal. Boa. Ajudando assim numa interpretação que é real para a gente, nesse caso, o agrupamento ele é uma forma de interpretar. Vários experimentos foram feitos e desses experimentos, o aprendizado que a gente tira são interpretações muito parecidas de uma mesma raiz de problema, né, Vini? Então, aí existe uma interpretação qualitativa sobre o que aquele experimento disse para a gente. Então, por exemplo, no caso aqui da IP, seria algo como, a gente tem um problema que é, por exemplo, clientes reclamam que a cotação, que em alguns momentos o resultado de cotação não retorna nada. Isso é um problema. A gente poderia fazer alguns experimentos. Assim como a gente tem um outro problema em outra página que o cliente reclama que as regras de frete, que ele não consegue cadastrar regras de frete. Se a gente fizesse experimento para essas duas situações, a gente poderia, em vários resultados, chegar a agrupar alguns desses resultados e interpretar que cadastrar regras de frete é difícil. Então, como que a gente pode ter hipóteses e outras hipóteses e aprendizados dessa nossa interpretação com testes diferentes, até em telas diferentes, em momentos diferentes, mas que nesse agrupamento a gente consegue perceber que tem às vezes uma mesma causa raiz, ou o mesmo comportamento, enfim, eu entendo o agrupamento assim. É exatamente isso, Su. E aqui, conforme a Su comentou, é muito interpretativo, então não tem uma forma certa ou errada de fazer. Mas se você observar que tem um conjunto de experimentos que tem as mesmas métricas que estão sendo validadas, um conjunto de métricas autossemelhante entre elas, é um caminho aí, um alerta de que esses experimentos podem ser agrupados. Mas, novamente, é muito interpretativo, não tem forma certa ou errada de fazer esse agrupamento. Boa. Então, eu tinha parado aqui. Então, formulamos essa nova hipótese. A partir dos aprendizados que a gente teve com os experimentos com uma abordagem mais de conversion hacks, a gente formulou essa nova hipótese, que a gente consegue fazer com que as pessoas entrem mais decididas na etapa de compra. Só que, como a gente abriu muito, a gente deu um passo para trás e abriu muito a hipótese, a gente agora precisa coletar aprendizados para a gente saber para qual caminho a gente segue. Então, a gente levanta novas dúvidas. Então, quais as dúvidas que a gente levantou? Quais informações as pessoas mais consomem durante a exploração de produtos? Quais as ações as pessoas mais realizam durante a exploração de produtos? E quais os ofensores que existem hoje dentro do site que impede um processo de exploração de produtos mais fluido? Eu vou mencionar sobre os aprendizados já aqui. E, a partir das dúvidas, a gente extrai aprendizados.
Nesses casos, a gente extraiu aprendizados, tanto de pesquisas internas, que a gente já tinha dentro de casa, quanto pesquisas de mercado. E quais foram esses aprendizados? Então, a indicação do uso do produto é a característica mais importante que ainda não está disponível no site. Então, em algumas das pesquisas, a gente viu que as pessoas pesquisavam os produtos que elas queriam, alguns tênis que elas queriam dentro do site, depois elas iam no Google para ver qual era a indicação de uso do produto. Ah, esse tênis aqui para corrida, dá para correr em asfalto? Dá para correr em terra? Dá para correr em areia? Ou é indicado para correr em areia? E coisas assim. Então, a indicação de uso era uma informação não disponível no site. A gente viu que os tamanhos e medidas era uma das informações mais consumidas antes da compra. Fazer comparação de produtos é uma das ações que antecede. A gente até viu as pessoas a muitos produtos. Você travou, mas pode continuar. Posso? Qualquer coisa, se ficar desconexo, as coisas da minha vida, eu volto. Então, outro aprendizado é a comparação de produtos. É uma das ações que as pessoas mais fazem durante esse processo de exploração. E a gente descobriu que hoje, como que as pessoas fazem a comparação de produtos? Vão adicionando todos os produtos no carrinho, depois abrem o carrinho e vão clicando produto por produto, abrindo página por página para fazer essa comparação na mão mesmo. Posso seguir? Travou? Não, não me escutando. Estamos te ouvindo. Inclusive, me identifiquei com esse comportamento. Fala, Leozinho. Eu tenho uma dúvida. Bom, primeiro, obrigado, Vini, por estar compartilhando com a gente. Cara, eu entendo que esse comportamento, ele, que você comentou agora das pessoas pesquisarem no Google e tal, é muito, talvez, recorrente de quem está fazendo a compra, né? Então, talvez a pessoa ela já tenha uma certa mania de fazer isso de uma forma meio automática. Como a gente consegue meio que tentar reeducar esse usuário para ele não fazer isso, sabe? Tipo, eu estou tentando assimilar isso com um comportamento que a gente tem aqui, porque o nosso usuário ele é uma pessoa que acessa todo dia a plataforma para executar sempre as mesmas ações. Então, como eu consigo, de alguma forma, fazer com que ele pare de fazer aquilo que ele fazia antes para ele começar a usar as funcionalidades que a gente está colocando novas. Então, por exemplo, você falou, como é que eu faço para ele começar a utilizar a comparação dentro do meu site, ao invés de fazer a comparação no Google? Vocês têm algum tipo de pesquisa que leva para isso ou não? Sim, a gente tem no próximo slide, aqui no próximo slide eu vou falar um pouco de hipóteses e experimentos que foram idealizados para a gente começar a endereçar isso. Mas quando a gente encontra esse tipo de informação em pesquisa, as pessoas vão para o Google para ver qual que é a indicação de uso do produto, vão para o Google para conseguir fazer a comparação dos produtos. A gente sabe, é uma informação importante, que a gente sabe que as pessoas, isso é extremamente importante para as pessoas, porque elas têm o esforço de sair do produto, ir no Google, ir atrás dessas informações, voltar para o produto e ainda concluir a compra. Então, dado que o esforço aumenta muito, como que a gente consegue apresentar essas informações para as pessoas? E como que a gente consegue fazer com que as pessoas consumam mais essas informações dentro do site. Aí tudo isso, o como fazer, vai ser desdobrado na hipótese e nos experimentos. Aí, novamente, não... Travou, Vini. Aí, novamente. Acho que ele ainda não voltou. Gente, não se preocupem com all hands, tá? Então... Eu já ia falar, quer dizer, depois eu ia comentar, Suene, que você tem que avisar o RH lá, né? Que... Sim, tá tudo certo. Temos mais aprendizados aqui. Bini, voltou? Sim, voltou.
falando no horário, até meio-dia de boas, eu calculei muito errado o tempo aqui da apresentação. Por mim, de boa. Até de boa, Vini. Você parou no novamente. Então, o que eu havia comentado foi que não existe... A gente precisa criar hipóteses e testar para descobrir qual que é a forma que a gente vai mudar esse comportamento das pessoas ou minimizar um pouco desses comportamentos. Então, para cada produto pode ser algo diferente. A gente tem também algumas técnicas de growth hacking que a gente pode fazer, mas eu acho que sai um pouco aqui do foco da apresentação, só para mencionar alguns. A gente pode, por exemplo, criar alertas sobre as coisas que existem no produto. A gente pode criar um onboarding, ou dar mais destaque para o onboarding. Então, tem essas pequenas ações, notificações, avisar as pessoas o que tem ali dentro do produto, é algo que pode ir gerando consciência nas pessoas. Mas isso aí entra muito mais em growth hacking do que no desdobramento dos aprendizados e problemas aqui. Beleza, muito obrigado. É nóis, que isso. E, seguindo. Baseado então, nos aprendizados que a gente levantou. Criamos uma hipótese, elencamos dúvidas novas, a partir dessas dúvidas novas, fomos atrás de mais informações, se a gente precisar fazer alguma pesquisa, fazemos pesquisa também para fazer o levantamento de aprendizados para essas dúvidas, e depois disso, a gente consegue ir interpretando aí todos os aprendizados que a gente tem e formulando novas hipóteses. Então, a gente viu que apareceu alguns comentários sobre comparação, algumas dificuldades das pessoas com comparação de produto nessa etapa de exploração de produtos. Então, uma das hipóteses é que facilitar a comparação pode influenciar na taxa de conversão. E uma segunda hipótese que a gente viu foi as pessoas reclamando muito dos filtros, ou falando que filtrar e organizar as buscas é uma das principais ações que eu tenho aqui dentro desse processo de exploração. Então, dado todos esses aprendizados coletados, criamos também uma hipótese que facilitar a filtragem dos resultados de busca pode aumentar na taxa de conversão. E aí, dentro de cada um deles, a gente criou também alguns experimentos. Então, eu não sei quem é o nome da pessoa que acabou de perguntar agora, mas respondendo como que a gente consegue fazer com que as pessoas passem a fazer a comparação dentro do site ao invés de ir para o Google. Então, os primeiros experimentos que a gente fez para isso foi, vamos criar uma tabela de comparação. Todos os plot twist o Vini trava. É isso que eu ia falar. Tipo, nossa, tô ansiosa. O que vai Comparação. acontecer? Vini, você parou no... Eu tô zoando aqui que todo momento de plot twist que a gente tá ansioso pra saber o que vai acontecer, trava. Você parou, e eu sou desmemoriada. Eu não lembro. Comparação. Foi a primeira vez que você falou comparação ali, travou. Boa. É uma pausa dramática, né? Mas bora. Então, desdobrando a hipótese de facilitar a comparação, a gente realizou alguns experimentos. Então, como que a gente consegue mudar esse comportamento das pessoas de entrarem no site para o Google, fazer a comparação, voltarem para o site comprar? Então, é com esses experimentos que a gente vai começar a validar isso. O primeiro experimento foi uma tabela de comparação na página do produto com outro similar. Depois, uma tabela de comparação com uma busca por um outro produto que a pessoa quer comparar. Uma comparação direto na página do carrinho e comparação entre produtos de vitrine, por exemplo. A pessoa está na página de produto, vê as vitrines de recomendação e consegue já comparar os produtos ali. Então, todos esses experimentos idealizados, um dos objetivos dele é fazer com que as pessoas mantenham no site, concluam essa tarefa de comparação sem precisar sair do site. E soluções que a gente idealizou para a hipótese de facilitar a filtragem dos resultados de busca.
normalização dos filtros de tamanho. Então, a gente viu que tinha uma dor muito grande com os filtros de tamanho, que cada tipo de produto tinha um tamanho de comunicado de uma forma diferente, e aí, numa mesma categoria, tinha produto que usava tamanho numeral, outro tamanho PMG. Então, normalização dos filtros de tamanho. Depois, um outro experimento relacionado a filtros tem categorias que não têm filtros que são decisivos para a tomada de decisão da pessoa, como o filtro de aro em bicicleta, e tem algumas coisas mais de hacks, mas que a gente também pode fazer, que a gente pode ordenar os filtros por ordem alfabética, que antes eles eram ordenados por quantidade de resultados, e as pessoas falavam que tinha dificuldade de achar as coisas. Ou sugestões de filtro recomendados em cada busca. Então, cada busca que a pessoa faz, a gente pode recomendar. Nessa pessoas filtram também por marca, por isso, por aquilo. Então, foram experimentos realizados a partir dessas novas hipóteses que a gente construiu. E uma coisa importante de ressaltar aqui é que a gente lá daqueles experimentos. Vini, a gente parou numa coisa importante de ressaltar. Boa. Algo que é importante ressaltar é que... Não é possível. Foi de novo. Uma coisa importante de ressaltar. Parou de novo. Beleza, vamos lá. Uma coisa importante da gente ressaltar nesse momento é que, numa etapa um pouco anterior a essas hipóteses e experimentos, a gente criou essa hipótese mais macro. E a gente deu um passo para trás, identificamos essa oportunidade de exploração de produtos, fizemos dúvidas e descobrimos temas, descobrimos problemas que a gente tem dentro desse tema de exploração de produtos. Então, é muito importante que a cada tema novo que a gente descubra, a gente crie uma hipótese separada para agrupar esses experimentos. Então, se a gente agrupasse todos esses experimentos nessa hipótese maior aqui, essa primeira hipótese que aparece na coluna de hipóteses, se a gente precisasse mais para frente tomar uma decisão, onde que a gente deve investir o tempo? É mais difícil de tomar essa decisão, quando a gente começa a quebrar as hipóteses, nesse momento em que a gente abriu um pouco a hipótese para explorar, então começa a funilar em hipóteses distintas, a gente tem mais facilidade numa tomada de decisão futura do que é prioridade ou não para o time. Deixa eu só dar uma olhada. Tá, acho que agora está acabando. Então, aqui, de novo, como que a gente faz a validação da hipótese? A primeira coisa, pegamos todas as dúvidas, as perguntas que a gente elencou, que estão conectadas àquela hipótese. Então, esse daqui é a hipótese de facilitar a comparação entre produtos. As perguntas que a gente elencou, se as pessoas vão se interessar pelas comparações, vão ver comparações, vão interagir com as comparações, as pessoas que compararem vão converter mais, vão ver mais produtos, vão adicionar mais produtos ao carrinho, e se o esforço para a tarefa de comparação vai diminuir. Então, para cada uma dessas perguntas, a gente atribui métricas, conforme a gente fez nas validações anteriores, e a gente lista também quais experimentos que a gente executou para a validação dessa hipótese. Não vou mencionar as métricas aqui agora, porque eu acho que elas estão... o racional de definir elas, eu acho que a gente já comentou bem em slides anteriores. Então, e aqui a gente tem que facilitar a comparação entre os produtos, teve esses testes, teve esses impactos nos experimentos que a gente fez. E aí a gente tem ali duas métricas
novas, que é a taxa de visualização de comparação e o CTR de comparação. A gente não tem uma base de comparação. Quanto que era a taxa de visualização de comparação antes? Não existia. Então, a gente não consegue atribuir se um teste teve sucesso ou não, baseado numa comparação com dados anteriores, mas a gente consegue coletar qual que é a taxa de visualização com esses experimentos que a gente fez, é de 20%. Qual que é o CTR com os experimentos que a gente fez, é de 10%. Então, e esses números, na nossa interpretação, para esses primeiros experimentos, a gente considera como sucesso ou não? E aí, de novo, é interpretativo, baseado em todos os aprendizados que a gente tem, nas expectativas que a gente tinha com os experimentos, a gente pode responder essa dúvida e definir sucesso ou não de uma hipótese para uma determinada métrica, quando é uma nova métrica. Aqui, aqui é a hipótese de facilitar a filtragem dos resultados de busca. Então, também elencamos algumas perguntas, atribuímos elas a algumas métricas, fizemos 3 experimentos e temos esses resultados. Então, um aprendizado que a gente viu, que a gente coletou na etapa anterior, e a gente coleta agora também, é que essas hipóteses de exploração de produtos estavam fazendo com que as pessoas entrassem mais decididas no funil de compra. Então, não tinha nenhum aumento de adicionar ao carrinho, mas as outras taxas aumentavam. E a gente viu que isso se repetiu. Então, criamos uma hipótese nova, já focada nos problemas de filtragem de busca, fizemos alguns testes, e a gente viu que a microconversão de adicionar ao carrinho não teve uma mudança expressiva, assim confirmando os aprendizados que a gente tinha coletado anteriormente. E, depois disso tudo, como que a gente consegue tomar uma decisão de onde investir o tempo? Começamos a abrir diversas hipóteses e precisamos tomar uma decisão. Qual caminho a gente segue? Os dados dos experimentos, então, das hipóteses que a gente coletou, é uma das informações que a gente pode usar para tomar a decisão de qual hipótese a gente deve gastar mais o tempo, e também o contexto da empresa, do time, da tribo. Então, será que tem dentro da tribo, tem alguma iniciativa que tem alguma sinergia aqui com comparação de produtos, que outro time está atacando? Será que se a gente unisse forças aqui, pelo menos na exploração dos produtos, a gente não geraria mais insumos em ambas as frentes? Então, considerar as métricas e considerar o contexto o contexto do time, das iniciativas que estão sendo atacadas na tribo, na empresa e assim por diante, ajuda nessa tomada de decisão. Um exemplo do que aconteceu. Numa das apresentações de resultados, a gente apresentou sobre os impactos que a gente teve com ambas as hipóteses, e a gente tinha tomado a decisão de investir o tempo em comparação de produtos, porque um outro time estava construindo uma nova página de produto, um novo visual design da página de produto. A gente falou, vamos aproveitar esse momento e explorar essa hipótese de comparação de produtos. No entanto, né, nesse papo, a gente viu que tinha diversas outras áreas da empresa que estavam olhando para problemas de filtragem dos resultados de busca. Estava olhando para problemas de taxonomia, na verdade, taxonomia da árvore de categorias, que tem impacto direto na filtragem dos resultados de busca. Então, como tinha diversos times com a sinergia nesse tema, e ambas as hipóteses tiveram um impacto positivo nas métricas de negócio, a gente decidiu avançar, investir o tempo em filtragem dos resultados de busca e, por enquanto, congelamos a hipótese de comparação de produtos. Então, de forma resumida, o que a gente conversou hoje aqui? Qual foi todas as etapas do processo que a gente teve? Então, a primeira coisa foi o levantamento de conhecimento sobre o produto, sejam eles qualitativos ou não. Lembrando que conhecimentos qualitativos vão levar
em construção de hipóteses sem tanta certeza do impacto na métrica de negócio, e o levantamento que contém também dados qualitativos, faz com que a gente construa a hipótese com mais certeza de impacto nas métricas de negócio. Depois disso, a gente construiu hipóteses mais com uma abordagem de growth hacking, construiu experimentos com essa abordagem também de growth hacking, coletamos o impacto de todos esses experimentos que a gente fez, validamos as hipóteses e a gente faz o agrupamento de todos os experimentos validados. Então, de todos os experimentos que tiveram sucesso, como que a gente consegue agrupar? Depois desse agrupamento, a gente interpreta os resultados dos experimentos para a gente encontrar aprendizados em comum e, a partir deles, conseguir construir uma nova hipótese, uma hipótese mais ampla. Com a hipótese mais ampla construída, a gente faz o levantamento de dúvidas sobre a hipótese, a gente depois faz o levantamento dos aprendizados que foram conectados a essas dúvidas que a gente levantou e, por fim, a gente faz a construção de novas hipóteses e experimento, que aí vira um ciclo eterno ali, que dali a gente volta de novo no agrupamento de experimentos validados. Então, de forma bem macro, esse é o resumo do processo do que a gente discutiu hoje. Ô, Vini, desculpa. Não sei se você vai passar por alguma... não. A cada vez que vocês chegam ali no final, né, na construção da hipótese do experimento, e algum experimento que de fato rodou. Então, eu tô entendendo que tanto no do meio ali, a caixinha do meio, interpretação dos resultados dos experimentos, está gerando algum tipo de resultado, quanto no final, construção de hipótese experimento, porque de fato, se você validou, está indo para o ar alguma coisa. É isso. Ó, eu vou repetir um pouco do que você falou, só para ver se estamos alinhados na pergunta e resposta. É exatamente nesses dois momentos em que a gente vê, tipo, na interpretação dos resultados dos experimentos, que a gente entende qual que é o impacto que os experimentos que a gente fez teve no negócio, qual que é o potencial que uma hipótese tem de movimentar uma determinada alavanca do negócio. Então, é exatamente nessa interpretação dos resultados dos experimentos. E lá no fim também, porque aí a gente já entrou no momento em que todas as hipóteses, experimentos que a gente está criando tem algum embasamento, tem algo já validado, e a gente está construindo hipóteses com muito mais confiança de impacto no negócio. Mas pode acontecer, é natural, né, como qualquer processo de construção de produtos, que a gente construa uma hipótese, mesmo com diversos embasamentos, que não tenha impacto nenhum. Aí é um novo aprendizado que a gente alimenta no nosso board e itera de novo nesse processo. Respondi ou não? Respondeu. O Vini, só para deixar claro para o time que esse processo que é o que o Vini falou no começo, tipo, ele é eterno, né? Não tem um final aqui, mas não quer dizer que o objetivo final é a própria experimentação. A experimentação é o meio, e nesse meio, nessas caixinhas aí, está gerando algum resultado, porque, enfim, esse experimento está indo para o ar de alguma maneira, mas está gerando novos aprendizados, porque é um ciclo meio eterno. Fala, Fê. Vini, tem algum tempo médio de fazer todo esse processo, ou tipo, depende da funcionalidade que roda tudo isso? Depende muito do grau de maturidade que a gente tem para nossas hipóteses. Enfim, eu nem vou entrar em todos os fatores, assim, depende. Mas para responder de forma mais objetiva, o que foi apresentado aqui, para o processo de discovery do que foi apresentado, para a gente fazer as validações das hipóteses de growth hacking, em um mês
a gente conseguiu validar diversos experimentos de Conversion Hack, 2, 4, uns 8 experimentos em um mês. Paralelo, nesse mês, a gente já estava consumindo pesquisas para criar uma base de conhecimento. Então, depois desse mês que a gente coletou os impactos dos experimentos, fez a validação das hipóteses, a gente gerou uma hipótese maior e depois foi quebrando em hipóteses menores. E a gente, em mais 2 meses, a gente trabalhou mais 8 experimentos. Então, foram 3 meses que a gente conseguiu trabalhar 8 experimentos de conversion hacks e 8 experimentos já fora dessa abordagem de growth hacking. E já geramos impacto no negócio, mas ainda não tem uma solução definitiva para qual que é a comparação, como deve ser o ideal de comparação aqui. A gente não chegou ainda, estamos aprendendo. Pode ser que a gente demore anos para chegar lá, ou pode ser que a gente chegue no ideal e fale, nossa, ó, fizemos tudo o que tinha que fazer sobre comparação e agora não temos mais dores desse. Então, isso é um pouco do que aconteceu. Respondi? Beleza, obrigada. Só tem outro exemplo aqui, mas eu acho que já era o tempo, né? Mas eu vou compartilhar a apresentação com vocês, e aí vai ter esse outro exemplo documentado. A única coisa que vale, que é importante comentar aqui, desse segundo exemplo, é como que a gente desdobrou, como que a gente decidiu qual alavanca que a gente trabalharia. Então, o outro objetivo de negócio que a gente tinha era de tráfego qualificado, e a gente consegue desdobrar qual que é a árvore de alavancas a partir da métrica de tráfego. Então, dentro de tráfego orgânico, a gente tem algumas frentes de tráfego, só que por motivos distintos, a gente não conseguia ou não tinha nenhuma alavanca para trabalhar em tráfego direto, em tráfego de busca, em notificações. Então, a gente identificou uma oportunidade que foi, vamos explorar outros canais de tráfego. E aí a gente encontrou, seguindo esse processo todo, encontramos uma nova fonte de tráfego por WhatsApp, que é a fonte mais qualificada que a gente tem hoje. Então, a taxa de conversão é de 5%, sendo que a taxa de conversão dos demais canais de tráfego é bem menor. Cortou, Vini. Cortou. Voltou. Tráfego menor, parou. A gente parou. Então, a gente conseguiu gerar um tráfego de 150 mil visitas com um único experimento, nem 150 mil visitas, né? Numa única variante, num único experimento, a gente conseguiu um incremento de 150 mil sessões e uma receita de 2,2 milhões. E como é uma nova fonte de tráfego, é tudo adicional. Então, a partir dessa descoberta que a gente fez de WhatsApp, a gente começou a destrinchar ainda mais o que a gente podia fazer para alavancar essa nova fonte de tráfego que a gente descobriu. Mas é isso. Aqui embaixo eu coloquei o link para o Miro, com um modelinho de documentação que eu apresentei. Esse modelo é um modelo que eu uso porque eu consigo me organizar melhor, mas, de novo, não tem jeito certo ou errado. Eu compartilhei com vocês para referência mesmo. É isso, pessoal. Oh, arrasou, ainda deixou o modelinho do Miro. Melhor pessoa. Gente, tem alguém que tem pergunta? A gente está estouradaço no tempo, mas se a gente puder te pedir mais 5 minutos, Vini. Claro. Se alguém tiver alguma pergunta. Sem problema. Mais, né? A gente foi perguntando ali no meio.
A abordagem é uma abordagem interessante da gente olhar, porque estamos muito acostumados a usar de uma forma geral, não a gente aqui na IP, né? Digo, o processo de produto. O discovery e o delivery, né? Como partes muito apartadas. E o Vini apresentou aqui pra gente um delivery acontecendo no meio do discovery delivery, resultado sendo gerado a partir dos experimentos. Muito mais dinâmico, né? Essa mentalidade de, vamos aprendendo, vamos gerando resultado, aí vamos aprendendo de novo. É bem legal. Para problemas complexos, isso de fato, né? Isso vai durar uma vida, assim. A gente tem problemas bem complexos aqui no produto, então é um pouco até para gerir a nossa expectativa de como ir gerando resultado, né? Tratando esses problemas complexos, indo gerando experimento, mini resultados, mais experimentos, enfim. Acabaram as perguntas? Eu tinha uma dúvida que era... quer perguntar primeiro, Lê? Pode ficar à vontade. A minha é rápido, até que a senhora estava comentando de Discovery Delivery. Entendo que aí, Vini, essa pergunta, por exemplo, ali dos filtros, o A vai voltar 45, o outro 55, vai ter que provavelmente alterar o produto, essa comunicação, esse tempo de, num sprint eu já coloco essas alterações, tento achar esse equilíbrio porque às vezes a gente pode matar um experimento, porque, para eu fazer essa alteração, para o filtro retornar mais 15, vai ter que mexer no core, não, então talvez vai custar muito. Como que era essa troca com o time de engenharia? Sim, Hoje a gente tem algumas cerimônias dentro do time que nos ajudam nessas tomadas de decisão. Então, quando a gente está no momento de growth hacking, a gente precisa de micro experimentos. Então, a gente tem um momento que eu, a pessoa de design e uma pessoa research, a gente faz o levantamento, compartilha os levantamentos de aprendizados, de análises que a gente fez, e um outro momento que junta todos os times de disciplinas para mostrar, temos todos esses aprendizados, vamos gerar ideias aqui de experimentos. E com as ideias de experimentos, o time de engenharia nos ajuda a tomar decisão. Isso aqui é fácil, isso aqui é impossível. E a gente pega o que é fácil para a gente, de fato, priorizar. Quando a gente sai dessa abordagem de conversion hack, que a gente estamos agora investigando um tema, um problema, e precisamos endereçar eles. Aí a gente entra meio que no modelo MVP. Descobrimos que a solução de comparação de produtos é importante, vai resolver os problemas. Vamos fatiar um MVP aqui para ir lançando isso aos pouquinhos. Então, tem esses dois momentos. Minha dúvida era bem parecida com a do Lê, então, valeu. Ô, Vini, eu tenho uma questão aí. Você mostrou pra gente um case onde os experimentos eles tiveram um sucesso, né? E a gente sabe que muitas vezes os experimentos, a maioria deles, eles não geram sucesso, sim. E aí, nesse caso, assim, como que seria a abordagem de vocês, assim, durante esse processo? Seguiria o passo a passo que você passou para a gente? Ou a gente volta do começo, enfim? Segue todo passo a passo, porque quando a gente roda um experimento e a gente não tem sucesso no experimento, a gente consegue tirar aprendizados. A gente, sei lá, pode fazer uma pesquisa CSAT, entender por que ou CS, entender por que não teve sucesso, ou a gente pode simplesmente ignorar esse experimento e falar, não faz sentido investir mais meu tempo nesse experimento, ou faz sentido iterar nesse experimento, mas o experimento, tendo sucesso ou não, ele vai gerar aprendizados. E aí, isso que é importante, a gente coletar esses aprendizados para formular novas hipóteses e novos experimentos. E com o passar do tempo, a gente também começa a entender quais experimentos faz sentido priorizar, porque a gente passou tanto por esse ciclo, olhando para a taxa de conversão, por exemplo, que a gente sabe que se a gente mexer nos filtros, a gente ainda tem espaço para aumentar os resultados. Então, a gente tem muito mais informação, a hipótese é bem mais madura, e com a hipótese mais madura, a gente tem muito mais probabilidade de sucesso. Então, dependendo do momento que a gente está, pode ser que a gente tenha
muito experimento sem sucesso, mas também tem os momentos de experimento com sucesso. Show, obrigado. É isso, então, Vini, muito obrigada, muito obrigada, muito generosa a sua apresentação, modelinho do Miro, achei muito fofo. Obrigada por estar aqui com a gente essas 2 horas. Foi bem rico. Se você quiser vir mais, a gente vai super gostar, para a gente entrar em outros experimentos, outros detalhes, trocar mais. E bom almoço. Eu também vou almoçar daqui, espero que todo mundo. Se eu já contratei o Vini. Valeu, Vini. Obrigado, hein? Eu agradeço. Valeu, gente. Agradeço Tchau. muito. Valeu, Vini. Brigadão, cara. Até mais. Obrigado, Vini. Obrigado, Abraço, gente. aí. Tchau. Obrigado. Tchau.